Salve fiel, tudo beleza com vocês? É claro que tá bem, né, gente? O Corinthians conseguiu um empate jogando bem a partir do segundo tempo, vale ressaltar, contra o Botafogo lá no Newton Santos, ó, lá no RJ, né? Cara, o segundo tempo do Corinthians foi sensacional. O primeiro tempo não existiu, muito apagado, né? Os jogadores que estavam no primeiro tempo merecem ser cobrados, só que os jogadores a partir do segundo tempo que entraram, né? O Memphis, a volta do Yuri, Bidon, o Mateuzinho, né? Cara, esses jogadores, né? O time inteiro evoluiu, melhorou muito com a chegada dos titulares, né? E cara, vamos avaliar, vamos ver como foi o jogo do Corinthians, o que mudou pro Corinthians conseguir esse empate, quase a virada, porque o Corinthians teve claras chances, né, de conseguir virar o jogo. E quem fez o gol do empate foi justamente o Memphis, né, que já é um dos mascotes aqui do canal, né, Memphis? Que golaço que o Memphis meteu, e não é qualquer um que mete aquele gol, galera. Enfim, vou comentar mais sobre esse lance, então já deixa o like, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians. Agora, bora analisar esse jogo, né, Memphis? Partiu, fiel. Fiel, você quer garantir um modo do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. E para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, o frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo modo do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, o Corinthians no primeiro tempo foi com a formação básica, né? 4-3-1-2. O Souza, Léo Maná, Choca na direita, Kaká na esquerda, Angileri, Charles pela parte direita. Na verdade, esse Corinthians foi no 4-3-3, né? O Charles de volante direito, o Raniel volante esquerdo, né? E quem estava na função do Garro era o Bahia, né? E na ponta direita o Carídio, nesse 4-3-3, né? Carídio pela direita, Thales para a esquerda e o Romero de centroavante. E, cara, o Corinthians tomou uma surra do Botafogo no primeiro tempo. Foi um massacre do Botafogo de posse de bola, de finalização ao nosso gol, né? Finalização para fora. E duas que foi no gol, uma foi gol, né? Então, assim, o Corinthians sofreu muito, porque o Corinthians entrou em campo com uma linha defensiva muito baixa, né? A linha estava muito baixa e os jogadores estavam muito dentro da área, né? Para poder bloquear os chutes que o Botafogo iria fazer, né? Você não viu o Corinthians fazer uma marcação-pressão, o Corinthians só estava no seu lado do campo de defesa, ele não avançava mais do que o meio de campo, né? Pouquíssimas chances de contra-ataque a gente teve, né? E o Botafogo impôs esse tipo de jogo, jogou muito melhor que o Corinthians no primeiro tempo, a gente não existiu, né? O Corinthians foi um time covarde no primeiro tempo, essa é a realidade, tanto que o gol que a gente tomou foi um gol que poderia ter sido evitado, né? Se o Hugo não se esbarra na trave, né? Se o Léo Maná não deixa o cara escorar, se a zaga não tivesse bobeado e deixado o Cabral livre para só escorar de cabeça e fazer o gol, né? Sem nada, sem goleiro, sem zaga, enfim, né? O Léo Maná pela direita foi um corredor, assim como o Angileri também foi um corredor lá na lateral esquerda no primeiro tempo. Só que no segundo tempo mudou bastante coisa. Só que o Corinthians, nesse primeiro tempo, não foi efetivo. Foi um time que entrou, né, só para se defender no primeiro tempo. Um time que não queria tomar goleada, né, e que se jogou retrancado. O Corinthians toma o gol, o Botafogo começa a jogar um pouquinho mais retrancado. E quando o Corinthians toma o gol, o Botafogo ele começa a baixar um pouquinho a linha, tocar mais a bola, que não estava mais tão preocupado assim em fazer o segundo gol, né? Ele diminuiu o ritmo. E a única chance do Corinthians no primeiro tempo foi a do Bahia, né? Que ele conseguiu um belo passe ali, eu não me lembro quem deu o passe, não sei se foi Angileri ou Thales, enfim. Ele chutou, bloquearam, né? E também um chute assim no meio do gol, mas foi uma ótima chance ali, porque o gol tava... Sabe, era só tomar pancada em qualquer canto e torcer para ser gol, porque poderia ser muito facilmente o gol.
cara, no primeiro tempo você não escutava nomes como Romero e nem Thales. O que mais escutava era o Carille, porque ele saía da ponta para voltar atrás para tentar começar a jogada. Porque o Charles e o Ranieri não são esses armadores do time, né? Em massa de bola. Só que vale ressaltar que o primeiro tempo do Charles foi o primeiro tempo melhor jogador do Corinthians. No primeiro tempo, o Charles foi o nosso melhor jogador. É claro que falta muita qualidade pro Charles, só que ele correu, ele bateu, ele era o único que estava se doando no primeiro tempo. Então, uma menção honrosa pro Charles, que foi o nosso primeiro, que foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Foi o Charles por ter se doado e se dedicado muito. Ele saiu no segundo tempo, só que vale essa menção honrosa porque diante de todos os jogadores que estavam apagados, né, o Charles foi o único que apareceu por conta da entrega que ele teve, né? Pela raça, pela vontade, enfim. No segundo tempo, o Dorival muda o time e coloca os titulares. E aí eu falei, o Corinthians vai jogar para empatar pelo menos. E quase virou. Na minha cabeça, se o Corinthians faz o gol, o jogo muda e o Corinthians vai dominar mais o jogo. Quando você tira Léo Maná, Romero, Charles, ele tirou o Léo Maná, o Romero, o Charles e colocou o Yuri Alberto, Memphis, Bidon e Mateuzinho. Você percebe que as coisas mudaram. Você percebe que, a gente elevou. E também tirou o Bahia, né? Aí o Bidon começou a fazer mais a função ali do Bahia. Quando ele coloca esses caras, o time do Corinthians melhora, o time do Corinthians muda. Tá certo? Porque, cara, né, Memphis, Yuri, o Yuri retornando, ainda tá um pouquinho sem ritmo de jogo, mas ele já ter retornado já foi uma grande ajuda pra gente. Algumas chances criadas também vieram dos pés do Yuri, tanto em finalização quanto em passe. Então, assim, ter esse centroavante de volta pro Corinthians, né, ter ele de volta pra jogar é maravilhoso, tá certo? Aí você coloca esses 4 caras que conseguiram mudar rapidamente o estilo de jogo do Corinthians. O Corinthians foi um time mais agressivo, um time que jogou melhor do que o Botafogo no segundo tempo e mereceu fazer o gol. E mereceu também quase a virada, né, que teve lances perdidos ali. Cara, o time do Corinthians apostou uma postura totalmente ofensiva, uma postura de que dava sim para buscar o empate, dava sim para fazer o gol. E, cara, que orgulho desse time no segundo tempo. Porque foi um time que não se omitiu, tentou fazer o que era possível, conseguiu fazer, quase fez algo mais do que o possível. Né? Então, parabéns aos jogadores a partir do segundo tempo. O primeiro tempo foi medíocre, mas o segundo tempo compensou demais, fiel. Tá certo? E, cara, foi um Corinthians ali que mudou, né? Tipo, virou um 4-1-2-3, né? Um 4-3-1-2, porque assim, o Carídio recuou mais, né, para fazer a meia direita, o Bidon estava pela meia esquerda, o Memphis, né, foi um 4-3-1-2, o Memphis estava mais centralizado, ele estava na função quase do Garro ali como um falso 9, mas ao mesmo tempo um armador, tá certo? Então o Carídio estava pela direita, o Bidon pela esquerda, o Ranieri estava recuado de volante e o Memphis estava na função do Garro, o Thales caindo pela esquerda e o Yuri caindo mais pela centroavância na parte da direita, né? E foi assim que o Corinthians jogou. Claro que teve lances que eles ficaram revezando o campo, o que é normal. Só que essa formação ajudou o Corinthians também e os jogadores que estavam nela foram muito úteis, tá certo? Teve chance onde o Roberto chutou e o John pegou, né? Teve a chance do Bidon, né, que o Thales Magno consegue ajeitar para o Bidon, que chega chutando de esquerda e passou perto do canto direito do John, né? Também teve o lance onde o Roberto pressiona o John dá uma ramelada e o Memphis quase faz o gol do meio da rua, né? Então teve esses lances que o Corinthians poderia ter feito o gol, só que não fez, né? Principalmente a grande chance do Corinthians, né, fora o gol do Memphis, foi a chance onde o Ranieri consegue desarmar o jogador do Botafogo e dá um passe infiltrado pro Roberto, que ele chuta com a esquerda, ele chapa com a esquerda, só que a bola vai para fora, né? Eu até pensei que ele ia bater cruzado, só que ele bateu com a esquerda e foi pra fora. Mas tá tudo bem, né? Até ele recuperar esse ritmo de jogo dessas partidas, pode demorar um pouquinho. Mas ele em campo já é melhor que Thales e que Romero. E, cara, uma coisa que o Dorival acertou nesse jogo foi ter colocado o Bidu de ponta esquerda, né? Era óbvio que ele não ia tirar o Andilé. E o Thales estava sumido no jogo. Então ele foi lá e testou o Bidu de ponta esquerda. E foi um agrado.
O Bidu de ponta é melhor que o Romero e que o Thales juntos, me perdoem. O Bidu de ponta fez mais coisa, cruzou mais, né? Tentou fazer alguma coisa ali. Porque, cara, o Thales cisca, mas não progride. Nem o Romero de ponta rende. Então testa o Bidu, que gosta mais de atacar do que defender, e deixa o Angileri de lateral esquerdo, porque ele é muito bom defensivamente. Você tem um lateral esquerdo ofensivo para fazer ponta e o lateral esquerdo defensivo. Cara, essa combinação perfeita. É igual o que o Abel Ferreira fazia lá no Palmeiras, né? Com o Mike e com o Marcos Rocha. É agora o que o Dorival fez com o Bidu e com o Angileri. Isso mudou também o jogo do Corinthians. Por quê? Porque, cara, você colocar ali um lateral de ponta que cruza, leva mais perigo também pro Botafogo, né? Então, assim, a chegada do Yuri também foi muito importante, porque o Yuri Alberto, ele é um cara que consegue fazer facão, é um cara que recebe passes infiltrados. Você vê, se fosse o Romero ou o próprio Memphis, naquela jogada que o Ranieri passa para ele infiltrado, que ele perde o gol de esquerda, talvez eles não chegariam na bola, porque eles não têm o mesmo pique que o Yuri para correr, né? Porque o Yuri Alberto é um atacante muito veloz. Então, assim, fazer essa profundidade de facão, o Yuri Alberto sabe fazer, sabe receber esses passes muito bem colocados. Tá certo? Ponto. E, cara, o gol do Corinthians, o Angileri cruza a bola, rebate, sobra no Tchoca, o Tchoca ajeita pro Memphis e o Memphis só manda uma de direita de primeira. Que golaço do Memphis. Porque eu falo, a bola dessa vez caiu no pé do cara certo. Porque, cara, não é qualquer jogador do Corinthians que teria essa qualidade para fazer o gol que o Memphis fez. Talvez só o Yuri teria essa qualidade para fazer esse gol. Só que o Memphis fez um gol de craque. Um gol que não é qualquer um que faz. Pegar daquele ângulo, daquele jeito na bola, de primeira ainda, como se fosse um voleio de primeira, não é qualquer um que faz. E o Memphis é o cara que é para fazer esses gols importantes e também gols incríveis como este, né? Ele tira um peso enorme de si mesmo, até porque vinha recebendo muitas críticas. O Memphis começou o jogo um pouco desligado e ao decorrer do jogo foi melhorando, foi tendo mais visão do jogo, né? Ele estava sendo desarmado muito facilmente, depois começou a trucar mais o corpo. Então, assim, o Memphis tirou esse peso das costas e agora espero que jogue mais leve contra o Palmeiras. Porque o Memphis é muito bom jogador e quem pede a saída dele do Corinthians não é corintiano, porque não quer ver o clube progredir, quer ver o clube ter mais regresso. Porque, cara, o Memphis com o Yuri agora e com o Garro vai ser a primeira vez que o Dorival vai ter o trio junto. Vai ser a primeira vez que vamos ter Garro, Yuri e Memphis sob o comando do Dorival. E vamos ver como vai se sair no derby, né, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Porque o principal jogo é quarta-feira, é guerra, né? E o Corinthians fez certo em poupar hoje, porque é mais importante a Copa do Brasil. Ainda tem muito Campeonato Brasileiro pela frente, tá certo? Só que hoje o nosso foco é a Copa do Brasil. A única chance de título que nos resta é essa competição. Então o Corinthians poupou hoje, provavelmente vai poupar contra o Vitória. Só que se o Corinthians vê que vai sofrer, eles vão lá e colocam os titulares que hoje resolveram. Conseguiram um empate quase virado, né? Se o Carille acerta aquele passe, né? Porque o Carille faz mais difícil. Ele faz o passe de jogada por Alberto, a jogada consegue ser conduzida de forma ideal. Aí quando o Carille ia pisar para o Memphis chutar ou para o Memphis tocar para o Yuri, a zaga acaba interceptando, né? Então, assim, o Corinthians teve grandes chances de ver esse jogo. Também teve. Então, assim, cara, é um Corinthians que me agradou bastante. Se jogar com essa postura, pode vencer sim o Palmeiras na Neoquímica Arena. Se jogar com raça, com essa postura, com essa vontade, com o Garro para armar o time agora pro Memphis e pro Yuri, nós temos claras chances de vencer o Palmeiras e ir adiante pela Copa do Brasil. Tem que ser esse time com essa mesma postura. E testar mais vezes o Bidu de ponta esquerda, porque eu acho que ele pode render na ponta. Agora vamos falar individualmente. Hugo Souza foi decente. Lamaná, péssimo Lamaná. Tchoca, hoje o Tchoca foi péssimo também, gente. Cara, o Tchoca hoje foi péssimo. Kaká, decente até o Kaká hoje, né? Decente para péssimo, assim. Angileri, o primeiro tempo do Angileri não foi tão bom quanto o segundo. O segundo tempo do Angileri hoje foi bom. Então eu vou colocar ele como decente para boa atuação do Angileri por conta do seu segundo tempo, que foi impecável, né? Uma boa atuação do Angileri, vamos. Ranieri hoje fez uma boa atuação a partir do segundo tempo. O primeiro tempo do Ranieri meio apagado. O segundo tempo, com as entradas e as modificações do Dorival, ele conseguiu desempenhar um bom papel, né? O Bahia
fez uma péssima atuação. Primeiro jogo dele pelo profissional, se eu não estiver enganado, então assim, né, é complicado falar do moleque, mas hoje jogou mal e tem que ser dito, né? Espero que melhore quando entrar, enfim. O Carídio. Hoje o Carídio foi decente, né? Assim, não é uma atuação do Carídio que me agrada, comparada às outras atuações que ele teve, né, no começo do ano, mas ainda ele não foi prejudicial ao Corinthians. Então, uma decente atuação do Carídio. O Charles fez uma boa atuação do Charles por conta do seu primeiro tempo. Segundo tempo ele saiu, como eu falei. Só que o Charles foi raçudo hoje, uma boa atuação do Charles. Vamos ressaltar que com o Dorival ele vem melhorando, vem evoluindo até que foi uma surpresa, né, essa evolução do Charles, mesmo que mínima, mas ele tá progredindo e espero que ele continue melhorando. Né? O Romero, péssimo, porque não apareceu no jogo, não tem muito o que falar do Romero. O Thales, péssimo também, tá certo? E os reservas que entraram, né, Memphis, foi o craque da partida do Memphis, né, fez o gol, tem que ser o craque da partida. E o Yuri Alberto, ótima atuação do Yuri Alberto, mesmo sem ritmo de jogo, ele consegue ser melhor que Romero e Thales juntos. O Bidon fez uma atuação boa até, uma boa atuação do Bidon. O Mateuzinho foi decente para bom, né? E o Biduzeira fez uma boa atuação. Eu gostei da atuação do Biduzeira, do nosso Matheus Bidu. Comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo, né? Que vai ser contra o Palmeiras. Quarta-feira é guerra. É Toys Fiel, obrigado por assistir até aqui.